Uma corrente líquida, 50% molar de benzeno e 50% molar de tolueno a 25 graus Celsius, é alimentada em um evaporador contínuo com uma vazão de 1.320 mols por segundo. As saídas líquida e gasosa estão ambas a 95 graus Celsius. O líquido contém 42,5% molar de benzeno e a fase vapor contém 73,5 molar de benzeno. Item A. Calcule a troca térmica necessária para esse processo em kW. Item B. Utilizando a lei de Raoult, compare nessas condições de pressão e temperatura se o sistema está em equilíbrio. O primeiro passo é montar o fluxograma, a corrente 1, corrente 2 e corrente 3, com todas as suas respectivas informações dadas no enunciado, sabendo que a corrente 2 é a fase líquida e a corrente 3 é a fase vapor. A segunda etapa é realizar o balanço de massa. Faremos o balanço molar total e um balanço molar para o benzeno, substituindo as suas informações dadas no enunciado e fazendo um sistema de duas equações e duas incógnitas. Descobriremos N3 e N2. Como sabemos todas as vazões e frações molares, podemos montar uma tabela para auxiliar nos cálculos, com todas as vazões parciais em mão. No balanço de energia, a etapa 3, utilizaremos uma tabela para auxiliar o nosso cálculo. Nela, colocaremos nas linhas todos os componentes em suas respectivas fases, e nas colunas as vazões e entalpias de entrada e saída. Note também que para realizar os cálculos devemos adotar uma temperatura de referência e uma fase de referência, no caso 25 graus Celsius e fase líquida. A entrada do processo trata-se de fase líquida, portanto cortaremos as linhas da fase vapor do benzeno e tolueno e adicionaremos todas as vazões conhecidas obtidas do balanço de massa feito anteriormente. Como a entrada do nosso processo é a 25 graus Celsius e fase líquida, a entalpia de entrada do benzeno e do tolueno é zero por conta da referência. E por fim, resta-nos encontrar a entalpia de todas as saídas, nomeadas de H1 a até H4. A entalpia H1 trata-se de sair de líquido a 25 graus Celsius para líquido a 95 graus Celsius. Portanto, não envolve mudança de fase. Aplicaremos então integral de Cp do benzeno líquido dt de 25 a 95 graus Celsius, dados encontrados na tabela B2, resultando no valor de 9,84 kJ por mol. Com H1 encontrado, encontraremos agora H2. A entalpia 2 trata-se de partir de líquido a 25 graus Celsius para vapor a 95 graus Celsius. Porém, esse caminho direto não é de fácil resolução, então aplicaremos um caminho alternativo para o cálculo. Esse caminho trata-se de sair de líquido a 25 graus Celsius até líquido à temperatura de ebulição, transformar de líquido para vapor na temperatura de ebulição, onde o dado é tabelado, e partir de vapor na temperatura de ebulição até vapor a 95 graus Celsius, sendo que a temperatura de ebulição do benzeno a 1 atm é de 80,1 graus Celsius. Note que essa temperatura é a temperatura normal de ebulição, ou seja, a 1 atm, e também que será desconsiderado o efeito da pressão no cálculo, visto que a sua contribuição para a entalpia é mínima no item A e inexistente no item C por se tratar de um gás ideal. A etapa A envolve de transformar líquido a 25 graus Celsius até líquido a 80,1 graus Celsius. Portanto, aplicaremos Cp do benzeno líquido dt de 25 a 80,1, resultando o valor de 7,647 kJ por mol. A etapa B é um dado tabelado, na tabela B1, a entalpia de vaporização, que consiste apenas na transformação de líquido para vapor na temperatura de ebulição, no valor de 30,765 kJ por mol.
A etapa C consiste em transformar vapor a temperatura de ebulição até vapor 95 graus Celsius. Portanto, aplicaremos Cp do benzeno vapor dt de 80,1 até 95 graus Celsius, resultando no valor de 1,505 kJ por mol. Como a entalpia é uma propriedade de estado, não é relevante o caminho que fizemos. Portanto, o caminho direto é igual à somatória de A mais B mais C, no valor de 39,92 kJ por mol. Já com o valor de H2, obteremos H3. A entalpia 3 envolve o mesmo raciocínio da entalpia 1, onde não há transformação de fase. Portanto, partiremos de líquido a 25 até líquido a 95 graus Celsius. Faremos Cp do tolueno líquido dt de 25 a 95, lembrando que a equação é obtida na tabela B2, resultando no valor de 11,78 kJ por mol. Restando apenas H4, calcularemos ele agora. Trata-se de uma transformação de 25 graus Celsius líquido até 95 graus Celsius fase vapor, ou seja, ocorre uma transformação de fase. E por esse motivo devemos fazer um caminho alternativo, que consiste em levar de líquido a 25 graus Celsius até líquido na temperatura de ebulição, passar de líquido para vapor na temperatura de ebulição, um dado tabelado, e de vapor de temperatura de ebulição até vapor 95 graus Celsius, sendo a temperatura de ebulição neste caso para o tolueno de 110,62 graus Celsius. Note que essa temperatura é a temperatura normal de ebulição, ou seja, a 1 atm, e também que será desconsiderado o efeito da pressão no cálculo, visto que a sua contribuição para a entalpia é mínima no item A e inexistente no item C por se tratar de um gás ideal. A etapa A faremos líquido a 25 graus Celsius até líquido a 110,62 graus Celsius. Portanto, faremos integral de Cp do tolueno líquido dt de 25 a 110,62, resultando no valor de 14,62 kJ por mol. A etapa B consiste de transformar de líquido para vapor na temperatura de ebulição, um dado tabelado pela tabela B1, a entalpia de vaporização, no valor de 33,47 kJ por mol. Por último, a etapa C consiste em levar de vapor a 110,62 graus Celsius até vapor 95 graus Celsius. Então faremos Cp do tolueno vapor dt de 110,62 até 95, resultando no valor de menos 2,036 kJ por mol, um valor negativo esperado, já que a temperatura de ebulição é maior do que a temperatura final do processo. Assim como no caso anterior, a entalpia não depende do caminho feito, apenas do estado final inicial. Portanto, o caminho direto é igual ao caminho da somatória de A mais B mais C, resultando no valor de 46,05 kJ por mol. Com todos os valores obtidos, podemos realizar o balanço de energia. Sabendo que o processo se passa em estado estacionário e não acontece trabalho no processo, é possível simplificar como mostrado. Q igual somatória da vazão vezes H de saída menos somatória da vazão de entrada vezes H de entrada. Utilizando os valores obtidos na tabela, podemos montar toda a equação, multiplicando cada vazão pela sua entalpia específica da tabela, resultando numa taxa de transferência de calor de 24.230 kW. O item B pede para verificarmos se o sistema está em equilíbrio utilizando a lei de Raoult. Portanto, montaremos a equação da lei de Raoult para ambas as substâncias, sendo a pressão parcial igual à fração molar no líquido vezes a pressão de saturação calculada por Antoine. Por fim, para determinar se o sistema está em equilíbrio, a pressão total do sistema calculada por ambos os componentes devem resultar no mesmo valor. Com as frações molares da fase líquido e vapor, isolamos a pressão e calculamos a pressão de saturação por Antoine. No caso do benzeno, resultou no valor de 1.176,6 mm de mercúrio e a pressão total de 680,35 mm de mercúrio. Aplicando o mesmo raciocínio para o tolueno, encontraremos a pressão de saturação por Antoine no valor de 476,88 mm de mercúrio, lembrando que essa pressão de saturação foi calculada a 95 graus Celsius, um dado denunciado.
A pressão total para o caso do tolueno resultou em 1034,74 milímetros de mercúrio. Como foi possível perceber, a pressão total para ambos os casos não foi igual, portanto P é diferente de P, ou seja, não atingiu o equilíbrio e ainda não está em estado estacionário como tínhamos suposto.